Bem-vindo ao canal Olá Daniel. Neste vídeo falaremos sobre as maldições mais arrepiantes da história. Chegou a hora de saber se você tem coragem mesmo. Desde a terrível maldição da múmia de Tutancâmon até o nefasto destino da família Kennedy, conheça objetos e locais amaldiçoados e suas histórias. E claro, reze para não ser vítima de uma delas. Deixe seu like, considere inscrever-se no canal, curta e compartilhe. E vamos a mais um vídeo misterioso do nosso canal. A maldição do faraó. Tipo de maldição, desgraça para os profanadores. Efetividade, alta. Número de vítimas, cerca de 100 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas no achado. Em 1922, a expedição liderada pelo arqueólogo inglês Howard Carter fez a descoberta da tumba do rei Tutancâmon no Egito. Entre os tesouros encontrados ao lado do sarcófago de ouro, haviam centenas de objetos valiosos. No entanto, diversos acontecimentos trágicos e mortes ocorreram com as pessoas envolvidas na descoberta, o que levou muitos a acreditarem em uma maldição terrível da múmia do faraó. Durante a abertura do sarcófago, o coronel inglês Aubrey Herbert estava entre os poucos presentes. Porém, em menos de um ano, ele sucumbiu a um acesso de loucura e cometeu suicídio. Outro espectador foi James Henry Breasted, que sobreviveu por um tempo, mas anos mais tarde, faleceu de forma inexplicável durante uma viagem para os Estados Unidos. Algumas pessoas acreditam que a causa de todas as desgraças relacionadas à tumba de Tutancâmon é a presença de radioatividade no sepulcro real, que teria sido construído com pedras contendo urânio radioativo. Há relatos que sugerem que um resíduo desse material, conhecido como gás radônio e altamente tóxico, foi detectado pela Agência de Energia Atômica Egípcia em vários monumentos do país. A primeira vítima da suposta maldição foi o canário amarelo de Carter, que foi morto logo após a abertura da tumba. Uma serpente entrou em sua gaiola e o devorou. Os trabalhadores da escavação, que eram supersticiosos, espalharam a história de que a cobra havia sido enviada pelo faraó para punir aqueles que profanaram seu descanso eterno. Após a abertura da tumba, diversas pessoas relacionadas à descoberta morreram misteriosamente. A primeira delas foi Lord Carnarvon, um magnata inglês que financiou a expedição. Sua morte em 1923 foi atribuída a uma picada de inseto, mas relatos afirmam que, antes de morrer, ele gritou: "Um pássaro está cravando suas garras no meu rosto." No Egito, acreditam que as múmias dos faraós são protegidas pelo abutre Nebé, que dilacerava o rosto dos profanadores de túmulos. Algum tempo após a morte do Lorde, sua esposa, Elizabeth, também faleceu, aparentemente devido a uma picada de inseto. Os faraós acreditavam na vida após a morte, por isso, eram enterrados com muitos de seus pertences para que pudessem utilizá-los no além. Com o objetivo de proteger as tumbas de profanadores, sacerdotes e mestres de cerimônias fúnebres realizavam rituais mágicos e lançavam pragas contra aqueles que tentassem violar os túmulos. A história de Tutancâmon, também conhecido como o Faraó Menino, é cercada de mistério. Ele governou o Egito há cerca de 3.300 anos e até hoje a causa de sua morte aos 18 anos não é conhecida. Para alguns, ela teria sido causada por um ferimento na perna, enquanto outros acreditam que o jovem faraó foi assassinado. Uma teoria científica para a maldição de Tutancâmon é a presença do fungo Aspergillus niger na tumba, que pode causar febre e inflamação das vias respiratórias. Além disso, outro micro-organismo presente no local, a bactéria Bacillus anthracis, conhecida por causar a doença do antraz, também pode ter contribuído para a mortalidade associada à tumba. Lágrimas do demônio. Tipo de maldição, desgraça. Efetividade, baixa. Número de vítimas, desconhecido. Não compre um quadro como este se alguém lhe oferecer, eles são uma fonte de má sorte para os donos. Na década de 70 e 80, o artista italiano Giovanni Bragolin pintou uma coleção com 27 quadros, que ficaram famosos como o quadro das crianças chorando, vendendo muito. O problema é que o sucesso teria sido resultado de um acordo de Bragolin com uma força maligna, tornando os quadros amaldiçoados. Por exemplo, há histórias de donos da obra que tiveram a casa misteriosamente incendiada. Arrependido, Bragolin até aconselhou que as pessoas deveriam queimar suas telas para se livrar da maldição. Cargo maldito. Tipo de maldição: morte de presidentes americanos. Efetividade alta.
Número de vítimas: 7. De 1840 a 1960, todos os presidentes dos Estados Unidos que foram eleitos em anos que acabavam em 0 faleceram antes de terminar o mandato. Um fato de 1811 pode explicar essa triste coincidência. Naquele ano, William Henry Harrison derrotou os índios Shawnee na Batalha de Tippecanoe, e um líder indígena lançou a maldição. Harrison não terá esse cargo de grande chefe, mas, quando for, não acabará seu mandato, assim como todo grande chefe escolhido depois dele a cada 20 anos. A maldição teria sido rompida com Ronald Reagan em 1980, que resistiu ao ataque de um atirador e morreu em 2004 de câncer. Voto sem misericórdia. Presidentes dos Estados Unidos eleitos em datas redondas morreram antes de concluir o mandato. William Henry Harrison, eleito em 1840, morto em 1841. Causa da morte: pneumonia. Abraham Lincoln, eleito em 1860, morto em 1865. Causa da morte: assassinado. James Garfield, eleito em 1880, morto em 1881. Causa da morte: assassinado. William McKinley, eleito em 1900, morto em 1901. Causa da morte: assassinado. Warren Harding, eleito em 1920, morto em 1923. Causa da morte: não esclarecida, provável ataque cardíaco. Franklin Roosevelt, eleito em 1940, morto em 45. Causa da morte: hemorragia cerebral. John Fitzgerald Kennedy, eleito em 1960, morto em 63. Causa da morte: assassinado. Família maldita. Os Kennedys marcaram a história dos Estados Unidos no século XX, sendo um dos clãs mais ricos e poderosos do país. Mas a família também é assombrada por tragédias. Foram tantos assassinatos, desastres e mortes estranhas que há quem jure que eles são amaldiçoados. Tipo de maldição: desgraça familiar, efetividade alta. Número de vítimas: 11. Acontecimentos trágicos. Veja os nefastos ramos da árvore genealógica dos Kennedys. Joseph Patrick Kennedy, 1888-1969. Rose Elizabeth Fitzgerald, 1890-1995. O patriarca dos Kennedy era um homem ambicioso e que queria ter um filho presidente dos Estados Unidos. A matriarca, por sua vez, nasceu numa família elitista e viveu até os 105 anos. Nada de ruim aconteceu com os dois. Em compensação, com os filhos e netos, Joseph Patrick Kennedy Jr., 1915-1944. O primogênito morreu numa batalha aérea no Canal da Mancha durante a Segunda Guerra Mundial. Teria sido a primeira vítima da maldição. John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963. Eleito presidente dos Estados Unidos em 1960, JFK foi morto em Dallas 3 anos depois. Ainda pairam dúvidas sobre os responsáveis pelo assassinato. Rosemary Kennedy, 1918-2005. Diagnosticada como louca, sofreu uma lobotomia aos 23 anos e viveu internada no manicômio até a sua morte. Edward Ted Kennedy, 1932-2009. Quase bateu as botas num acidente aéreo em 1964. Em 69, o carro que dirigia caiu num rio, matando sua secretária. Morreu de câncer no cérebro. Robert Francis Kennedy, 1925-1968. Eleito senador por Nova York, foi baleado e morto quando fazia campanha para a presidência dos Estados Unidos. Kathleen Agnes Kennedy, 1920-1948. Enviuvou apenas 4 meses depois de se casar e morreu com um amante num desastre de avião na França. Joseph Fitzgerald Kennedy Jr. Com fama de playboy, John morreu com a esposa e a cunhada quando o avião que pilotava mergulhou no mar. Patrick Bouvier Kennedy, 1963. O quarto filho de JFK e Jacqueline Bouvier nasceu prematuro e morreu com 2 dias de vida. Edward Kennedy Jr., 1961. Aos 12 anos teve a perna amputada por causa de um tipo grave de câncer ósseo. David Anthony Kennedy, 1955-1984. Foi encontrado morto por overdose num quarto de hotel na Flórida aos 28 anos. Michael LeMoyne Kennedy, 1958-1997.
morreu num acidente quando esquiava nas montanhas de Aspen, no Colorado. O Clube dos 27. O termo Clube dos 27 é usado para se referir a um grupo de músicos que faleceram aos 27 anos de idade. Embora a lista não seja oficial, ela inclui alguns dos músicos mais talentosos e influentes da história do rock. Entre os membros do Clube dos 27 estão Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones e Kurt Cobain. Tipo de maldição: morte de roqueiros. Efetividade: média. Número de vítimas: 5. Jimi Hendrix é considerado um dos maiores guitarristas da história do rock. Ele faleceu em 1970, vítima de uma overdose acidental de barbitúricos. Janis Joplin, conhecida por sua voz poderosa e sua presença de palco única, também faleceu em 1970, vítima de uma overdose de heroína. Jim Morrison, vocalista da banda The Doors, faleceu em 71, em Paris, vítima de um ataque cardíaco. Brian Jones, fundador dos Rolling Stones, morreu afogado em sua piscina em 69. E Kurt Cobain, vocalista e guitarrista da banda Nirvana, cometeu suicídio em 94. Embora suas mortes prematuras tenham sido trágicas, o legado musical deixado por esses artistas é indiscutível. Eles influenciaram gerações de músicos e continuam a ser uma fonte de inspiração para muitos até hoje.